redação. Estou aqui para conversar com vocês, junto com meus amigos Bruno Petersen e Rodrigo Antoniazzi. Martelo Antoniazzi. Martelo Antoniazzi. Ô, gente, nós vamos conversar com vocês a respeito de algumas questões que envolvem o panorama geral a respeito, principalmente da questão indígena. No finalzinho, eu vou me encontrar com você novamente para puxar a discussão que nós propomos aqui a respeito do nosso tema último publicado essa semana. Inclusive o envio para a plataforma de correção virtual é para até hoje. Então, se você está nessa live, já aproveita para tirar algum repertório sociocultural para levar para a sua redação, se você está atrasadinho, né, meu querido? Então, nós vamos conversar a respeito de redação e também vamos conversar sobre humanas. Gente, quem vai começar a conversar com a gente agora vai ser o nosso queridíssimo Rodrigão, falando sobre a Guerra de Canudos. Ô, Rodrigo, o que é isso de Guerra de Canudos? Guerra de Canudos é uma guerra de canudos. Mas primeiro o Bruno vai dar um alô pra vocês, fechou? Vem cá, Brunão, dá um alô pra essa galera aí. Antes da gente começar. Gente, belezinha, Fechou? Gente, boa noite. Boa noite. Vamos começar hoje trabalhando um pouco sobre a Guerra de Canudos. Aí muita gente pode perguntar, pô, Rodrigo, o que tem a ver a Guerra de Canudos que aconteceu no Brasil no final do século XIX, na República, né, dos Coronéis, com índios? Galera, índios participaram da Guerra de Canudos, principalmente uma etnia chamada Quiriri. E lógico que os índios quiriris, eles participaram da Guerra de Canudos buscando também um acesso à terra, tá? E aí nós vamos retratar a chegada de Cabral aqui no Brasil, 1500. A partir desse momento, o índio sempre lutou pelo acesso à terra, tá? Infelizmente, esse acesso à terra é extremamente difícil até hoje, no século XXI. Mas, vamos lá, a Guerra de Canudos. Para entendermos a Guerra de Canudos, primeiro nós temos que entender quem foi esse camarada aqui, ó. O famoso Antônio Conselheiro, ou também Bom Jesus, como ele era chamado. Antônio Conselheiro era um cearense, que começou a peregrinar pelo sertão nordestino depois que a esposa dele o traiu com um soldado. Soldado não, o cara era sargento, né? Tinha uns macarrãozinhos, fechou? Traiu o camarada com um sargento, Antônio Conselheiro despirocou e saiu peregrinando pelo sertão nordestino. Peregrinando com muita fé, tá? E ele era um grande orador, o Antônio Conselheiro, falando sobre a volta do Messias. Que o Messias voltaria e construiria um reino milenarista. 1000 anos de paz, harmonia, esperança e fraternidade. Antônio Conselheiro andava sempre de bata azul ou bata branca, tinha um visu extremamente místico, barba comprida, cabelão e cajado na mão. Antônio Conselheiro, ele era muito respeitoso e inclusive não usava o preto. Por quê? Porque o preto era dos padres. Ele usava o azul, ele usava o branco, tá? E ele não era padre, não era pastor, ele era um beato, né? Peregrinou por aproximadamente 2 décadas pelo sertão nordestino, falando sobre a volta do Messias do Salvador, né? Que construiria o famoso reino milenarista. Rodrigo, ele atraiu muita gente para o povoado que ele criou? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, existem muitas visões diferentes sobre a Guerra de Canudos, tá, gente? Tem gente que argumenta, inclusive, que o arraial de Belo Monte, o arraial de Canudos, não foi erguido por Conselheiro. Que o arraial, inclusive, já existia antes do Conselheiro. Só que foi lógico, a partir do momento que o Conselheiro entrou ali naquele pedaço de terra, que era uma fazenda abandonada no sertão baiano, próximo de Juazeiro, é que o arraial explodiu e realmente ficou muito conhecido. Tem historiador que defende que, inclusive, o arraial de Antônio Conselheiro não era um arraial de igualdade, em que, inclusive, havia separações nas ruas, que índios moravam em uma rua, ex-escravos em outra e camponeses em outra. Inclusive, a rua dos índios era a rua dos caboclos. Não sei se por realmente, né, uma separação, uma segregação, ou realmente uma opção dos indígenas, como nós vamos ver um pouco mais à frente nessa rua do caboclo. Bom, mas o fato é que a maior parte dos historiadores acha que Canudos foi realmente um movimento de igualdade, de luta pela terra, por justiça e contra a opressão dos coronéis lá do Nordeste brasileiro. E lógico, muito fanatismo religioso, tá? Esse camarada, né, ele conseguiu atrair muita gente para o arraial. Caboclos, indígenas, tá? Ex-escravos, tinha bandido, tinha fanáticos religiosos, tá? Bom, por que as pessoas iam para Canudos? Primeiro, opressão dos coronéis, seca, miséria,
falta de esperança de uma vida digna no Nordeste do Brasil. Os coronéis eram extremamente violentos, açoitavam seus trabalhadores, tá? Batiam e pagavam muito mal. Indo para Canudos, você poderia ter um acesso à terra, trabalhar em sistema de mutirão, e aí entram os índios. Os índios trabalhavam já em sistema de mutirão em suas aldeias. E em Canudos tudo é em sistema de mutirão, a construção da casa, a colheita, a preparação da terra. Então, para ir para Canudos, você poderia ter um acesso à terra, você poderia plantar, colher, ter uma vida mais digna, fugindo da opressão dos coronéis. Agora, muita gente foi para Canudos por fanatismo. Muitos foram para Canudos por fanatismo religioso. Por exemplo, tivemos pequenos sitiantes de Minas e de São Paulo, que foram para o povoado de Canudos. O cara tinha terra em Minas, o cara tinha terra em São Paulo. O que faz essa pessoa largar a sua terra, onde ele criava e plantava em Minas e São Paulo, e se dirigir para Canudos? A esperança de uma salvação. O misticismo, o fanatismo religioso. Então, o arraial foi extremamente eclético. Pessoas foram para lá para fugir da opressão dos coronéis, pessoas foram para lá em busca de terra, pessoas foram para lá fugindo da polícia, e pessoas foram para lá por acreditarem nesse camarada, no famoso cearense Antônio Conselheiro, ou Bom Jesus, também como ele era chamado. E os índios quiriris? E a etnia quiriri, por que foi para lá? Galera, é muito interessante que a cultura indígena não é tão bem estudada ainda no Brasil. Mas algumas razões para os quiriris irem para Canudos. Primeira delas, os quiriris viam o conselheiro como um xamã. O que é um xamã para os quiriris? É um profeta. E o Antônio Conselheiro, ele não era qualquer xamã, ele era um grande xamã. E ele, como um grande xamã para os índios quiriris, ele tinha o poder de comunicar com os encantados. Quem eram os encantados? Aqueles seres, monstruosos, espirituais, que tinham poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza. Então os índios respeitavam muito o Antônio Conselheiro, porque viam nele um grande xamã, que poderia entrar em contato com os encantados e ter o poder sobre a vida, a morte e a própria natureza. Essa é uma razão para os índios quiriris estarem no povoado de Canudos. Mas tem outras, tem o acesso à terra. Estava muito difícil para os quiriris, realmente se manterem no Nordeste, com a opressão dos coronéis, com os assaltos, as violências, os estupros, e aí muitos se dirigiram para Canudos, porque ali teria uma proteção maior. Porque o arraial teria 20 mil pessoas ou mais, tá? E ali era uma proteção maior. Outro detalhe, os quiriris têm um ritual religioso chamado cururu. E o cururu, ele é sempre realizado fora da aldeia. Nunca o ritual cururu é dentro da aldeia, ele é sempre fora da aldeia. E muitos argumentam que esses indígenas estavam ali também por causa desse ritual cururu, que é realizado sempre em agosto na colheita do milho. E ficar ali, o conselheiro como um grande xamã, poderia entrar em contato mais fácil com esses encantados. E aí muitos acabaram gostando do arraial e acabaram ficando, morando nessa famosa Rua do Caboclo, lotada de índios dentro do povoado de Canudos. Então pessoas foram para o arraial por várias razões. Lembrando que o arraial tem o apelido de Canudos, tá? Mas o nome do arraial é Belo Monte, porque o arraial foi erguido às margens de um rio chamado Vaza Barris. O rio Vaza Barris, as margens dele tinham arbustos em forma de canudos. Ele ficou popularmente também conhecido por causa disso como Arraial de Canudos, tá? Mas o nome realmente era Belo Monte. Rodrigo, por que teve uma guerra, velho? Estava todo mundo no povoado, de boaça, paz e amor, plantando, colhendo, vivendo em maior igualdade. Para que teve uma guerra? Olha, primeiro, muito pobre junto é perigoso. Na visão do governo, o mínimo é arrastão, Então, pobre junto, vão tirar essa galera, tá? Hoje eu estou zoando, mas não estou não. Muito pobre junto assusta, E essa galera estava ali plantando, colhendo, trabalhando numa boa, e liderada por um fanático religioso, na visão de muitos, um louco lunático, tá? Olha, o arraial ficou perigoso. Esse camarada tirou fiéis da igreja. Ele não era padre, não era pastor, tá? Esse camarada tirou mão de obra dos coronéis. Começou a faltar mão de obra em muitas fazendas, porque todo mundo queria viver em Canudos, ali a vida era melhor, tá? Agora, vai ter um estupim para a guerra. O arraial comprou madeira em Juazeiro para construir uma igreja.
o Arraial pagou a madeira e o juiz da comarca de Juazeiro era inimigo do conselheiro e fez de tudo para a madeira não ser entregue para os camponeses, índios e caboclos ali do Arraial atacarem Juazeiro para pegar madeira. Esse foi o estupim para o início da guerra. E o governo brasileiro alegou que o Antônio Conselheiro era monarquista, que ele era contra a República. O Rodrigo Conselheiro era contra a República? Era. Inclusive nessa imagem que estão vendo, ele está falando: alto lá, daqui não passarás, para a República representada como uma figura feminina. Ele era anti-república. Ele inclusive falava que a República era coisa do cramunhão. Cramunhão, demônio, 666, anjo caído, sacaram? Tá? Ele falava que a República era coisa do cramunhão. Inclusive falava assim: os impostos da República é tudo coisa do cramunhão, do demônio. Ele era contra o casamento também civil obrigatório, que a República instituiu. Para ele só deveria ter valor no casamento religioso. Então ele era contra a República. Mas ele era monarquista para desejar a volta de Dom Pedro? Isso ninguém provou. A monarquia dele era espiritual, era celestial, era o rei, o Messias, o Salvador, não o Dom Pedro. Ninguém nunca provou que ele queria a volta de Dom Pedro. Ele era contra a República, isso sim, tá? Ô, gente, olha esse povoado aí, ó, a visão do Canudos aí. Agora o povoado de Canudos, vou colocar para vocês o povoado de Canudos. Isso! Reparem as casinhas, as ruas, e realmente existia uma separação, tá? Mas o que provocou então a destruição desse arraial? O arraial ficou perigoso para o governo, para as autoridades republicanas. E argumentaram que o Antônio Conselheiro era monarquista para destruir o arraial. Mas a real razão? Destruindo o poderio da igreja, dos coronéis do Nordeste, e logicamente ninguém no arraial dele pagava imposto. E era uma fazenda abandonada que eles invadiram. Fizeram 4 expedições para destruir o arraial. 2 da polícia baiana e 2 do exército brasileiro. O arraial conseguiu vencer 3 expedições. As 2 da polícia e a primeira do exército. Inclusive o coronel Moreira César foi morto. Só que na 4ª expedição, com mais de 4.000 homens, canhões, granadas, armas pesadas de fogo, o arraial foi completamente destruído. Quem ficou no arraial lutou até a morte, como já registrado Euclides da Cunha, o famoso escritor, que na última batalha contra o exército brasileiro lutaram 4 pessoas, 2 homens, um velho e um menino, que acabaram morrendo. O conselheiro também morreu, o bom Jesus. Acham que foi o estilhaço de uma granada, o corpo dele foi encontrado, e muitos canudenses foram degolados pelo exército brasileiro. Vou mostrar uma foto aí para vocês, tá? Essa foto é famosa dos veteranos de Canudos. Vocês veem muitas crianças, mulheres. Essa foto foi tirada. Pô, então sobreviveu muita gente? Olha, morreram mais de 20.000 pessoas. Mais de 20.000 pessoas. Esses aí, teoricamente, são sobreviventes. Teoricamente. Vamos saber por que agora mesmo. Inclusive os índios Quiriri, 500 Quiriris morreram defendendo Canudos. Sabe como os Quiriris defenderam Canudos? Arco e flecha. Arco e flecha contra granada, contra canhões. Da mesma forma que os índios combateram os portugueses 400 anos antes, os índios estavam combatendo o exército brasileiro com flechas, com arco e flecha. Mas 500 quiriris comprovados que morreram, podem ter morrido mais de 1.000. Não se tem um dado preciso do número de mortes em Canudos, infelizmente. Foi um massacre. Aqui, ó, indefesos, foram presos. A maioria dessas pessoas dessa foto foram degoladas. Ou então o exército brasileiro cometeu uma barbárie. Sim. Ah, Rodrigo, mas os camponeses também matavam e eram bárbaros. Uma coisa é você ser camponês, sem terra, sem dever de uma instrução, outra coisa é você estar vestindo uma farda e fazer isso. É bem diferente. Aí é muito diferente. Isso aconteceu. Boa parte dessas pessoas acabaram sendo degoladas, infelizmente. Bom, e para aquela história de Canudos de repente acabar, colocaram fogo nas casas e fizeram um açude. Vou mostrar o açude para vocês. Fizeram um açude para a história acabar, para tampar as ruínas de Canudos. Sabe quando foi feito esse açude? 1968, época do AI-5. Na época do Costa e Silva. Isso. Fizeram esse açude para tampar a história e aí passarem para o povo brasileiro que Antônio Conselheiro era um lunático, um doido, um problemático. Realmente ele podia ter algum problema, todos temos.
Podia ter um certo probleminha, o Messias não voltou e não construiu o reino, mas era muito perigoso ele dominar tantas pessoas. E era uma luta pela terra, uma luta por dignidade, uma luta por direitos, e uma luta que envolvia direitos não apenas de ex-escravos, ou de pessoas mais pobres, também de indígenas. Olha, e eu quero terminar com uma frase de um antropólogo, filósofo, chamado Levi Strauss, que eu sei que o Bruno ama muito, né? Que ele falava o seguinte: bárbaro é aquele que, em primeiro lugar, acredita na barbárie. E foi bárbaro, infelizmente, o que fizeram com os canadenses. Uma das maiores guerras da história do Brasil. E agora eu quero passar para vocês, para o nosso querido Bruno de Filosofia, falar também um pouco mais com vocês. Beijo! Obrigado, Rodrigo. Valeu. Perfeito! E aí, gente, beleza? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bruno de Filosofia. A primeira coisa que eu quero aqui, antes de começar propriamente a falar com vocês, eu queria aproveitar o momento para abraçar cada um de vocês agora. Esse é um momento muito especial, eu sempre espero chegar o dia da semana para vir cá, poder falar com vocês, conversar com vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, que a gente consiga controlar agora esses momentos de ansiedade que a gente tem, esses momentos agora de incerteza do futuro. E nesse momento, pelo menos, é o momento que eu me sinto muito perto de vocês e é o momento que eu quero, portanto, falar com vocês alguma coisa da qual eu sempre penso, eu gosto de conversar sobre isso, que é a gente pensar agora numa sociedade que a gente possa se acolher. É isso que eu queria começar falando com vocês. Antes de entrar no nosso tópico de hoje, eu vi o Rodrigo falando, né? É sempre uma fala muito bonita. O ponto final dele é um ponto muito curioso, né? Porque é o ponto que a gente termina falando sobre esse elemento do bárbaro. A ideia de bárbaro é uma ideia que existe desde que a filosofia grega começou. Bárbaro é uma palavra que vem do grego antigo, que significa aquele que não fala grego, aquele que não fala a minha língua. Depois isso passa ao longo da tradição, mas o fato é, bárbaro é sempre aquele que é o diferente do que eu sou. Eu chamo de bárbaro, então a gente pensa, por exemplo, nas invasões bárbaras, nós não pensamos ali num povo civilizado, a gente pensa naquele povo que é diferente. Esse é um conceito muito importante para a gente na filosofia, que é o conceito do diferente. Aquela pessoa que, por alguma razão, qualquer que seja essa razão, ela não faz parte daquele conjunto social que a gente resolveu chamar do conjunto habitual da sociedade. Isso vai se expressar de muitas formas e a gente tem processos, e é sobre esse processo que eu queria conversar um pouquinho com vocês. É um processo doloroso, complicadíssimo, de exclusão do diferente. No caso do indígena, é uma exclusão muito óbvia. Nós fizemos uma exclusão física dessas pessoas, nós fizemos exclusão cultural dessas pessoas, religiosa. De fato, é um processo muito doloroso, onde você pega esse conjunto de pessoas e você retira essas pessoas da sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida, muitos de vocês que estão me escutando aí agora, num certo sentido, também se sentem pressionados. Alguns de vocês não têm dúvida nenhuma que se sentem excluídos dessa participação social, seja pela razão que for. E talvez o autor que vai ajudar a gente a pensar aqui é um dos mais brilhantes intelectuais do século XX, que é o Michel Foucault. Foucault é um autor muito, muito importante para a gente, né? É importante também para a prova do Enem. Ele é um autor que ele vai ter um trabalho muito importante em historiografia, ele vai voltar, ele vai pegar esses cenários, por exemplo, tal como o cenário que o Rodrigo descreveu, e vai tentar entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas, né? O que estava movimentando. Para a gente entender o Foucault, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você que está me ouvindo aí, me ajuda aqui. Se você tivesse que pensar qual é o valor mais importante para a sua vida, vamos colocar dois aqui. Qual desses dois valores é o valor que você escolheria? Você escolhe para a sua vida segurança ou você quer para a sua vida liberdade? Qual que você prefere? Qual que você que está me escutando prefere? Você prefere fazer suas escolhas do jeito que você quiser ou que você seja seguro? Aí você diz, Bruno, eu adoraria os dois. Sim, eu também adoraria os dois. O problema é que a gente descobriu que os dois são processos diametralmente opostos. Quanto mais segurança eu tenho, menos liberdade eu tenho. Infelizmente, a gente não vai conseguir uma sociedade com equilíbrio total deles. Então, você que está aí,
Escolhendo agora, tomando as decisões que você está escolhendo, eu te pergunto aqui, qual que você prefere para a sua vida? Liberdade ou segurança? Aqueles aqui que estão escutando e viraram e falaram assim, Bruno, eu prefiro liberdade. É tão bonito quando a gente diz, Bruno, eu prefiro liberdade, mas você sabe que você já escolheu. E a sua escolha não foi liberdade. A sua escolha é segurança. É ficar, obedecer ao que alguém diz para você. Nossa, mas eu sou livre e faço o que eu quiser da minha vida. Aonde? Aonde que a sua vida é livre? Dá uma olhada nas roupas que você usa. Verifica, são as mesmas roupas que todo mundo do seu grupo social usa. Ah, mas eu sou livre para escolher o curso que eu quero. Não, você é livre para escolher o que o Enem disse que você pode escolher. Ah, mas eu sou livre agora para tomar as minhas decisões na vida. Pergunto agora para vocês, algum de vocês acha que você vai ser livre algum dia da sua vida para decidir ou não se você vai trabalhar ou não? Essa não é uma decisão que você vai tomar, você simplesmente será obrigado a fazer essas coisas. Você será obrigado a entrar num certo processo, que é o processo do qual a sociedade espera de você. Ah, Bruno, mas eu tomo as minhas decisões independente da sociedade. Não. Você passa por um processo de coerção brutal ao longo da sua vida inteira. Esse processo vai ser maravilhosamente descrito pelo Foucault. O Foucault tem um livro dele, que é o livro que está aqui, né, o Vigiar e Punir, que é de 75. O Vigiar e Punir é uma das principais obras do Foucault. O Foucault tem uma obra enorme, muito especial. E o Vigiar e Punir é justamente para a gente começar a costurar aqui, lembrar dos nossos conceitos. O problema dele é, como é que eu excluo as pessoas? E depois, essa segurança acontece como? Um dos tópicos, para quem estiver interessado, tem uns tópicos de leitura que é muito prazeroso para a gente fazer agora. Para aqueles que quiserem ler, tem um texto muito interessante chamado do Foucault, História da Sexualidade, que ele vai fazer uma longa descrição de como a ideia de sexualidade vai ser construída ao longo da história. Ele depois tem um outro livro chamado História da Loucura também, que ele vai também construir todo esse processo do que a gente chama do louco. O louco será excluído, né? Para puxar aqui, para costurar com o Rodrigo, é aquele que será excluído. Nesse caso, excluído num lugar. Você tem que ir para longe, vai lá para a sua vilazinha. Se você insistir muito, a gente exclui você da face da terra. Como é que isso acontece, né? Como é que a gente exclui as pessoas? A gente, primeiro, não como a gente exclui, perdão, mas como a gente controla as pessoas. Tem 3 mecanismos. O primeiro mecanismo é o mecanismo mais clássico, soberania. Eu obrigo, a partir de um soberano, de um rei, de um monarca, a você obedecer. Então você fica quietinho aí e obedece o que o rei está dizendo. O problema da obediência pela soberania é que ela é longe. O rei está lá longe, né? O presidente está lá longe, então você não precisa obedecer ele aqui. Você até fala, nossa, eu tenho que obedecer, mas ele está longe. Soberania é uma forma de controle, mas não é um controle que vai entrar dentro de você. E eu preciso de um controle que entra dentro de você, para você aí sim se sentir ou dentro daquela sociedade, ou para você ser excluído. Então vem cá, vamos pensar primeiro aqui. O segundo caso é o caso onde você estabelece o controle pela disciplina. Como é que é pela disciplina? A disciplina é o que aconteceu com todos vocês aí. O lugar da disciplina, talvez o lugar mais óbvio da disciplina é a escola. Meu filho entrou na escola com 3 anos de idade. Quando ele estava na escola, corria e tudo mais. Como é que você sai de 3 anos de idade, sai correndo pela escola, tacando fogo na escola toda, para de repente chegar com 18, 19, 20, ou sei lá a idade que cada um de nós tem, para você ficar sentadinho durante 5, 6 horas assistindo a mesma aula? Como é que você foi treinado? Você foi treinado através de punição. Você foi punido. Escola é talvez o lugar mais forte onde isso aconteceu. Você foi punido vez atrás de vez. Quantos de vocês já não ouviram na escola coisas do tipo, você não vai ser nada na vida? Nossa. Quantas vezes vocês já escutaram na escola a ideia de que fique em silêncio aí que quem manda sou eu? Quantas vezes vocês já escutaram na escola esse tipo de controle que te faz aos poucos parar de falar, parar de perguntar, parar de levantar a mão porque você é ridicularizado? A melhor maneira de controlar é fazendo com que você me obedeça e nem levante mais a mão para me questionar. E é isso que a escola faz, é isso que a disciplina faz para cada um de nós. É uma disciplina que impede que você manifeste as suas crenças.
caso indígena é um caso muito severo, né? Porque quando você ensina a língua para ele, você impede que ele professe a religião, você está educando essas pessoas pela disciplina. É uma disciplina tão severa que ele esquece que ele não é isso. E as próximas gerações não são mais. A terceira forma de controle é o controle do corpo. Ficou chamado de biopoder. É quando literalmente a gente pensa isso estranho, né? O controle do corpo é muito estranho, porque como que alguém vai controlar meu corpo? Controla meu corpo? Claro que controla. Nós conversamos sobre assuntos, às vezes, difíceis, complicados, mas vamos pensar aqui o caso talvez mais difícil, né? Mas eu gosto muito de pensar nele, que é o caso da mulher. A mulher tem um corpo controlado em absoluto. Quer ver? Ó, pensa nas meninas aqui que estão me ouvindo. Sim. Você vai pensar, quanto que eu vou arrastar, eventualmente, para aquelas que querem, óbvio, né? Não para todos, mas para aquelas que querem. Quanto tempo eu vou arrastar a minha gravidez? Porque agora eu não vou ter filho, eu vou me ocupar agora da minha profissão. E aí quando você tem lá seus 38, 39, 40, você fala, é agora que eu quero. Mas você arrasta tanto, em nome do quê? Em nome de proteger o Estado, de proteger o status quo. Seu corpo é controlado. Ah, mas eu tenho um corpo livre no qual eu me expresso. Esse corpo livre no qual você se expressa é um corpo que é profundamente controlado. E para aqueles que tentam expressar um corpo que está para além desse corpo livre, você sabe, para além desse corpo controlado, perdão, você sabe muito bem, para aqueles que fazem esse processo de tentar sair desse controle, você será punido pelo restante da sociedade. Você será excluído. O caso indígena é um caso terrível em relação a isso, porque você realmente exclui essas pessoas, tanto como soberano, quanto pela educação, quanto impedindo que essas pessoas expressem o seu corpo da forma que eles acreditam que eles devem expressar. Então, quando a gente vai ler o Vigiar e Punir, você tem um repertório muito legal para pensar no caso indígena, mas você tem um repertório muito maior para pensar em toda forma de controle do qual nós temos o corpo. Então, pensando nisso, né, pensando nessa reflexão, vou passar agora para a Janine, para ela terminar agora. Foi um prazer, então, estar aqui com vocês de novo. A gente se vê na próxima. Tchau, Perfeito! Gente, eu tô até sem aqui. Como é que história é essa? Liberdade. Ai, gente, respira fundo comigo aí. Vamos pensar um pouquinho a respeito da nossa temática. Porque isso que o Bruno falou, isso que o Rodrigo falou, também cabe para a nossa queridíssima redação. Né? E aí, pensando, por exemplo, na Guerra de Canudos, os quiriris que queriam, né, voltar-se ali para a ideia de acesso à terra. Ô, gente, no século XXI, acesso à terra por indígenas, isso ainda é um impasse. Professor, você quer dizer que acessar é um problema? Não é um problema, é a nossa solução. Mas os indígenas enfrentam um desafio da garantia do acesso à terra. Já vou deixar aqui uma dica para vocês. Vai digitar no Google assim, ó, 30 anos da Constituição Federal de 1988. No primeiro link, que é o link do Senado com a Câmara dos Deputados, você encontrará um histórico da nossa Constituição, tão amada e querida por nós, não é mesmo? E você vai ver lá uma fotografia de índios reivindicando terra. Gente, de 1988, estou pegando aqui um recorte temporal bem pequenininho. De 1988 até agora, turma, ainda há muitos embargos, muitos impasses, muitos empecilhos para que o índio tenha acesso à terra. Então, se você quiser falar dessa questão, você pode trazer uma contextualização utilizando o contexto, por exemplo, de Canudos. Olha, de maneira análoga à requisição dos índios quiriris pela terra em Canudos, na atualidade, em muitos lugares do Brasil, muitos índios de outros grupos indígenas exigem acesso à terra, que afinal é deles. Além disso, você pode falar dessa ideia de punição, de domínio, principalmente quando a gente pensa no processo, aí eu vou lá atrás, na colonização. Gente, o processo colonizatório, ele de fato traz essa ideia da ideia do biopoder.
Quando eu pego a força de trabalho de um ser humano e chego a sequestrá-lo de onde ele vive para a gente ter exercício daquilo que eu quero. Quando eu faço isso, gente, o biopoder no processo colonizatório acontece. Se você quiser chamar o Foucault, você pode chamar também. Ah, professor, eu sou mais light, eu acho que eu não vou mexer com isso aí agora, não vou mexer com isso depois. Pode ser que no meu desenvolvimento eu traga. Me ajuda na introdução rapidão. Como é que eu posso trazer a ideia de colonização na minha redação? Para introduzir e para direcionar o seu desenvolvimento, eu trouxe para você um parágrafo que pode te ajudar. Principalmente para você que está perdidão aí, né, meu filho? Ficou fazendo maratona de série? Eu fiz maratona de Berlim. Que isso? Ao vivaço! Nossa, o Rodrigo mencionou outra palavra aqui. Nossa, sem noção. Mas, gente, você nunca fazendo maratona de série? Por exemplo, estou assistindo Merli e meu namorado trata de chegar junto comigo aí, que eu já finalizei a primeira temporada. E aí, gente, essa série, por exemplo, trata de filosofia. Você pode ficar aí uma sugestão. Mas se você já fez a sua maratona, se você já jogou jogo de futebol no videogame, se você já dormiu o dia inteiro, está na hora de você fazer a sua redação. Como que você pode começar a sua redação? Posso te ajudar. Olha só, o período histórico da colonização no Brasil deixou marcas irreparáveis em sociedade. Ô, gente, quando a gente fala do processo de dominação de um povo, é irreparável sim. E, além disso, quando você trata da questão indígena, você pode trazer uma ênfase com a palavrinha sobretudo. Sobretudo, a população indígena, já que é inegável o genocídio dessas pessoas durante a implementação da prática exploratória supracitada. Beleza, qual que foi o tipo de introdução que eu usei? Referência histórica. Você pode chamar a área de humanas para a sua redação tranquilamente. Então a galera que não é igual a Vitória, que gosta de exatas, não, fica dado estatístico toda hora. Gente, tem uma galera que adora humanas, eu, por exemplo. E você que gosta de determinada área, invista nessa determinada área para a sua redação. Não precisa achar que você vai ganhar mais pontos se você usar dado estatístico em detrimento de outras áreas, não. Pode ficar tranquilo, desde que você faça isso da melhor maneira, beleza? Além disso, você fez uma referência histórica, lembra que seu tema está pedindo para você tratar do século XXI. Então faça um contraste entre o passado e a contemporaneidade. Como é que você faz isso? Por exemplo, dessa forma. Em vista disso, na contemporaneidade, é importante refletir sobre os desafios ainda enfrentados pelos nativos brasileiros. Gente, essa é a minha posição. Os índios brasileiros ainda enfrentam problemas. E eu vou enumerar, porque no meu desenvolvimento eu vou tratar de questões específicas, já que eu aprendi na aula que eu posso tratar da questão governamental em relação ao acesso à terra, já que eu também posso tratar a ideia do pensamento do subjetivo em relação a conflitos de poder. Então, olha só, você pode fazer assim, ó, uma vez que a negligência governamental quanto à demarcação de terras dos índios e o preconceito contra esses cidadãos insistem em persistir. E já vou te dar uma dica, pelo amor de Deus, não fala assim não. Já teve gente que escreveu assim na redação: os cidadãos e os índios. Gente, faz isso não. Cidadãos inclui aí a galera indígena, beleza? Porque eles são constitucionalmente, em vivência, reconhecidos como tal. Se você fizer isso, é um prejuízo enorme na sua redação e também, né, gente, inadequado à vida. E aí, lembra disso. Essa é uma sugestão de introdução que eu passo para vocês. Vou dar um minutinho para você tirar um print, porque tem uma galera que é um louco do print. Jóia demais. Deu print? Fechou. Então, gente, com esse repertório gigantesco que a gente conversou aqui, você está apto
para começar a conversar a respeito de impasses indígenas brasileiros no século XXI. E com essas duas feras humanas! Segura igual Faustão. Gente, vamos nos despedir agora. Poxa vida! Bruninho! Tchau, vocês, gente. Foi um prazer estar com vocês de novo. Galera, ótimo final de semana pra vocês. Juizinho, guardadinho em casa. E tamo junto e separado, mas juntinho. Tchau, gente!